Bom dia, Dois, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, vamos iniciar agora mais uma aula da nossa EBD. É a última desse ano, né? Que eu vou gravar aqui pra vocês, né? Se Deus quiser. Bom, pessoal, a aula de hoje é uma aula com assunto polêmico, né? E como é a nossa última aula, eu não quero me alongar, então vai ser como uma reflexão para nós, né? Conversarmos um pouco sobre tatuagem e piercing, né? Que há muitas opiniões sobre isso, ainda mais no nosso meio, né? No meio cristão. Se devemos ou não devemos fazer, se podemos ou não podemos fazer. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. O nosso texto de referência está lá em 1 Coríntios 10, 23, que diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Bom, pessoal, a tatuagem ela tá presente, né, na humanidade desde os primórdios do tempo, né? Por quê? Porque as mais antigas que foram encontradas até agora estavam nas múmias egípcias, né? E elas representavam culto à fertilidade. Bom, como vocês sabem, os egípcios eles tinham diversos deuses, né? E além disso, gente, a tatuagem ela foi se espalhando. Ela foi se espalhando pelos continentes e ela tinha diversas finalidades, né? Seja ritual religioso, como a gente pode observar, nossa revista traz como uma curiosidade, lá no Tahiti, porque eles têm, né, uma mitologia que ensina que os deuses que ensinaram os seres humanos a arte de tatuar, né? Então era como se fosse uma liturgia de culto para eles. Além disso, a tatuagem ela tem a finalidade também de identificação de grupos sociais e também de marcação de prisioneiros, escravos e ornamentação, né, para enfeitar o corpo. Tem culturas que a gente vê isso. Mas, gente, o que nós devemos também ter em mente é que a questão da tatuagem ela está muito relacionada principalmente a rituais religiosos, né? É a adoração de deuses pagãos. E isso Deus fala, né, lá em Levítico 19, 28, que diz o seguinte: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem marca alguma no corpo. Eu sou o Senhor. Então, né, que ele tá falando que nós não deveríamos, não, as pessoas não deveriam fazer marcas no corpo, cortes no corpo por causa dos mortos, né? Então, por causa desses rituais religiosos que os pagãos faziam. E podem até fazer até hoje, né? Outra coisa que é legal deixar claro é que o Levítico ele é um livro de leis que o Senhor, né, deixou para o seu povo para que eles se desvinculassem da cultura egípcia, né, dos costumes egípcios, que não agradavam ao Senhor e que começassem a viver de acordo com a vontade de Deus, né, de acordo com o padrão de santidade que Deus estabeleceu. Bom, gente, já o piercing, ele surgiu nas civilizações mais antigas com a finalidade de identificar a classe social das pessoas, né, demarcar posições sociais e também como símbolo de rebeldia. Na verdade, o símbolo de rebeldia começou mais agora, gente. A finalidade nas civilizações antigas era mais religiosa também e, né, aquilo que eu falei de demarcação social. Agora, em tempos mais recentes, né, na década de 70 e 80, começou a ser usado como símbolo de rebeldia, principalmente com o movimento punk, né? Mas, né, com os estudos e, né, com as pesquisas que foram feitas recentemente, foi observado que tatuagem, piercing, era uma questão mais de identificação social, né, das tribos, que o pessoal fala, dos grupos que são formados na juventude, né, para identificação, né, às vezes gostos parecidos, ideias parecidas, né, e o pessoal começava a criar, tinham características, né, seja de vestimenta, enfim, de comportamento, tatuagem, piercing, e iam se identificando.
Mas, gente, qual que é a questão que a gente entra nisso tudo, né? É que a principal marca que o cristão carrega em si é o sangue de Cristo, né? É o amor e a misericórdia que Deus derramou na nossa vida por meio do sacrifício de Cristo, né? Então, nós devemos carregar principalmente essa marca, que não foi feita por agulhas ou furos, desenhos, mas sim pela morte de Cristo na cruz, por todos nós. E outra coisa, gente, é interessante também colocar na balança, pesar na balança os prós e os contras das tatuagens e dos piercings. A questão de fazer tatuagens e piercings para se encontrar em algum grupo, né, para se identificar num determinado grupo, precisa ser bem pensado, ainda mais como nós sendo cristãos. Por quê? Porque se você quer fazer tatuagem ou piercing pelas motivações erradas, né, pelas motivações que não edificam, que não trazem nenhum bem para você, ou que tem uma motivação errada, porque você simplesmente quer agradar os outros, ou quer se mostrar aos outros, né, ou pior ainda, se rebelar, né, enfim, com seus pais, ou enfim, porque você tá passando por momentos difíceis, ou que, enfim, você tem que avaliar as suas motivações pelas quais você quer fazer isso, né? E ainda mais o local que você quer fazer. Porque, gente, muitas vezes as pessoas fazem tatuagens e piercings em lugares para mostrar. E dependendo do lugar, isso não edifica em nada, né? Isso só traz escândalo, né? Só escandaliza as pessoas ou também leva as pessoas a pecar, né? Dependendo do lugar. Bom, gente, e outra coisa que é importante deixar claro, a tatuagem ou piercing não é o único modo, a única forma de se enturmar ou de também homenagear, né? Porque tem muita gente que faz tatuagens para homenagear, né, outras pessoas, enfim, ou até, como que registrar lembranças, né, datas, enfim, para deixar no corpo, né, momentos que ou até figuras que relembram algumas coisas que são importantes para nós. Mas o que é importante destacar também é que existem outras formas de alcançar esses objetivos. Por quê, gente? A tatuagem, ela pode levar a sérias complicações, né? E eu queria ler aqui com vocês desculpa, gente, alguns riscos que podem trazer os piercings e as tatuagens, que são reações alérgicas, coceiras, inflamações, descamações, formação de queloides, risco de contaminação de doenças como a hepatite B, C ou até mesmo AIDS. Então, gente, além disso, pode causar também câncer, né? Existem alguns casos que chegou a se desenvolver câncer nas pessoas. Então, além desses prejuízos que pode acarretar na sua saúde, existem também os prejuízos sociais. Apesar da nossa sociedade hoje em dia aceitar mais a tatuagem, existe ainda preconceito com isso, né? Principalmente na área profissional, desqualificação, né? Pode te desqualificar em determinados ambientes de trabalho, né? Nossa, gente, hoje tá difícil pra me falar aqui. Desculpa. Mas, além disso, existem profissões que você não pode mostrar, tipo, eles até te contratam, mas você tem que ficar tampando, né? Isso pode te prejudicar no relacionamento com o público, ou enfim, né? Cada empresa tem o seu regulamento, tem as suas normas, né? Apesar de hoje em dia as empresas estarem mais abertas a isso. Bom, além disso, a tatuagem ainda tem aquele problema da remoção, né? O piercing também, dependendo do lugar, né? Pode causar marcas, enfim, cicatrizes, porque é difícil tirar e você pode correr o risco de enjoar com o tempo, né? Existem tatuagens que antigamente, alguns anos atrás, era moda e hoje em dia as tatuagens já mudaram de forma, então as pessoas podem olhar para certas
certos tipos de tatuagem, tipo, nossa, por que eu fiz isso e tal. Então, é uma coisa que você tem que pensar bastante antes de fazer. Principalmente, né, pessoal, as famosas tatuagens com nome de namorados, né, que acabam se tornando ex. Então, tome muito cuidado, pense bem, principalmente, ore a Deus, peça discernimento ao Senhor. Fazer tatuagem ou piercings ou enfim, qualquer outra coisa no seu corpo, existem alguns princípios, ou na sua vida em si, né, em toda a sua vida, existem alguns princípios que você deve, como é que eu posso dizer? Buscar em Deus se você realmente deve fazer ou não. Procurar saber se é correto ou não como cristão fazer isso, né? Então, você tem que rever alguns princípios. Por exemplo, pessoal, lá em Romanos capítulo 14, aqui nossa Paula... perdão, gente. A nossa revista traz esse exemplo, né? De Paulo exortando, né? Falando sobre... explicando as dúvidas que o pessoal tinha sobre o pecado sobre algumas coisas, se eram pecado ou não. Entre elas, comer alguns tipos de carne, das carnes consideradas impuras por alguns povos e outros não, né? Se realmente era pecado comer, né? E Paulo diz que as pessoas não devem, por exemplo, fazer coisas que elas têm dúvida se é pecado ou não, porque elas vão acabar sendo condenadas pela própria consciência delas, né? E que... deixa eu só ler aqui pra vocês, gente, pra eu não falar errado. Então aqui, ó, tá falando assim, ó. Portanto, se há dúvidas em você, não tome uma atitude em que você mesmo irá se condenar. Então, assim, haviam pessoas que criticavam os que comiam carne vermelha por considerarem pecado, porém existiam alguns que desconheciam essa regra de não poder comer, né, que antes não podia comer algum tipo de comida. Então, eles se alimentavam dela, porque a consciência deles não acusavam eles disso, né? Então, Paulo vai dizer que nós devemos fazer tudo para glória de Deus, né? E aí ele aqui na nossa revista traz uma frase que diz: e que não devemos desprezar aquele que não possui os mesmos costumes que os nossos, né? Então vamos lá. É bom deixar claro o seguinte: os princípios doutrinários são os mesmos para todos os cristãos, certo? O que vai mudar vai ser o costume e as tradições de lugar para lugar, né? Sem que isso, né, seja algo que não agrada ao Senhor, né? Que não glorifique ao único Deus, né? E nosso Pai, né? Perdão, deixa eu explicar melhor. Se não... Calma. Se glorifica o Senhor, é algo bom, né? Mas se não glorifica o Senhor, é algo que nós não devemos fazer. Bom, gente, há costumes e tradições diferentes em determinadas denominações. Porém, os princípios doutrinários, né? Aquilo que Deus espera de cada um de nós são os mesmos para todos os cristãos, né? Que nós devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Então, esses usos e costumes, né? Esses costumes e tradições, eles não devem desonrar ao Senhor. Eles devem buscar obedecer aquilo que a palavra de Deus nos fala, né? Então, assim, de acordo com a sua fé, se o exemplo que Paulo, né, traz aqui da carne, né, de se alimentar de carne às vezes apresentada a ídolos, né, se a sua fé diz que não é pecado, né, que se a sua consciência não te acusa, então não tem problema você comer, não é pecado, né, mas se você não considera certo fazer, se você considera errado, né, se a sua fé não se você tem fé que aquilo é errado, né, eu acho melhor assim, se você tem fé que isso é pecado e tá na dúvida se isso é pecado ou não, não faça, né, porque você pode se condenar pela sua consciência. Lembra que sem fé é impossível agradar ao Senhor? Então lembre-se disso.
Além disso, nós não devemos escandalizar os nossos irmãos. E o que seria escandalizar, gente? Escandalizar seria fazer outra pessoa pecar, né? Seria fazer a outra pessoa se ofender, enfim, levar a pessoa a cometer um erro, né? Então eu gostaria de ler aqui com vocês, lá em Romanos capítulo 14, a partir do versículo 14 também. Vamos lá, Paulo dizendo: Quanto a mim, estou perfeitamente seguro, baseado na autoridade do Senhor Jesus, de que nenhuma comida é por si mesma impura. Entretanto, se alguém achar que isso está errado, então não deve comê-la, pois para esta pessoa ela é impura. Se um irmão ficar incomodado por causa daquilo que você come, você não estará procedendo com amor se continuar a comer. Não deixe que a sua comida faça perder-se alguém por quem Cristo morreu. Não faça nada que motive censura contra você, mesmo sabendo que aquilo que você faz está certo. Afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. Se vocês deixarem Cristo ser Senhor dessas coisas, se vocês deixarem Cristo ser Senhor nessas coisas, Deus se agradará e vocês serão aprovados pelos homens. Então, pessoal, nós devemos nos importar com o irmão, né? Se o irmão, ele está incomodado, se o irmão, ele se o irmão não aceita e, tipo, acredita que se determinada coisa que você está fazendo é impuro, né? É algo que não agrada ao Senhor, você, em amor a Ele, em cumprimento àquilo que Deus espera de cada um de nós, deve não fazer, né? Não fazer isso, não comer isso, né? Daqui a gente tem um contexto histórico, né? Em diferentes tipos de costumes e tradição. Mas hoje em dia a gente também tem determinadas diferenças, né, no nosso meio cristão, que podem causar determinado, né, da mesma forma que determinadas diferenças, assim, na forma de pensar, de considerar as coisas certas ou erradas, né? No caso da tatuagem, é frequente, né? Muitas pessoas acreditam que fazer tatuagem é algo errado, que não glorifica o Senhor. E outras pessoas acreditam que isso não, né? Que isso não tem problema, contanto que você não faça coisas, né? Desenhos, né? Que não glorifiquem ao Senhor, né? Que sejam antibíblicos, né? Ou colocar piercing, né? De forma que desonre a palavra. Desonre a palavra que eu quero dizer, gente, é tipo assim, como eu falei, lugares errados ou a motivação errada, né, gente? A gente deve procurar glorificar o Senhor com toda a nossa vida. Então a gente deve refletir o que convém a nós cristãos fazer, né? Se isso que nós estamos fazendo vai escandalizar nossos irmãos em Cristo, se isso vai fazer alguém pecar, né? Vai fazer alguém se afastar do Senhor, porque lembre-se, gente, Cristo morreu por cada um de nós, né? Deus entregou o seu Filho para que nós possamos encontrar vida nele, né? Por meio dele, pelo sacrifício dele. Aqui no capítulo 14, lá no no versículo 13, também diz que nós não devemos julgar, né, uns aos outros também, né? Então vamos procurar amar uns aos outros e nos edificar. Aqui no mesmo capítulo, no capítulo 14, no versículo 19, diz: Desta forma tenhamos como alvo a harmonia e a edificação de uns para com os outros. Não desfaça a obra de Deus por causa da comida. Lembre-se, não há nada errado com a carne, mas está errado comê-la, se isso fizer uma outra pessoa tropeçar. A coisa certa a fazer é deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a pecar, né? Que leve o seu irmão a fazer algo que ele considera impuro, né? Bom, pessoal, agora eu queria conversar com vocês
sobre... Perdão, gente, gostaria de ler com vocês lá em 2 Coríntios 6:3, que diz assim: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, né? Pessoal, todos nós somos chamados a anunciar o evangelho, né? De anunciar as boas novas, né? Por meio das nossas palavras, por meio das nossas atitudes. Então, nós devemos ter um bom testemunho. Nós estamos cercados de pessoas o tempo todo. O tempo todo tem pessoas nos observando, esperando algo de nós. Então, nós devemos ser mensageiros dessa boa nova de forma santa, de forma pura, né? Procurando não escandalizar ninguém, não ofender ninguém, não levar ninguém a pecar, né? Estar sempre preparados para responder qualquer pergunta sobre a origem da nossa esperança, a origem daquilo que nos traz esperança, né? Da origem daquilo que nos traz vida, né? Nos traz a vida eterna. Então, vamos buscar amar uns aos outros como a nós mesmos, né? Fazendo o que é correto. Então, lembra que eu falei? Então, acima de tudo, pessoal, deixem que a marca, né? Que de Cristo se sacrificando por nós, se manifeste na sua vida, se permitindo viver tudo aquilo que Ele tem para você, buscando viver de acordo com a palavra dele, de acordo com aquilo que Ele tem para sua vida, né? De acordo com aquilo que o Espírito Santo tem ministrado na sua vida, né? Lembrando que nós devemos, né, viver com decência, né? Nos vestir com decência. E outra coisa, pessoal, lá em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, queria abrir lá com vocês, vamos abrir aqui, ó. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Diz assim: será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu próprio corpo não lhes pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. Busque glorificar ao Senhor com o seu corpo. Lembre-se que ele é propriedade do Senhor, né? Pense que você deve cuidar do seu corpo, que você deve glorificar ao Senhor com ele, né? Então, tudo aquilo que você for fazer, lembra-se que eu falei também, ore ao Senhor, peça discernimento, né? Reflita bem o que você vai fazer, né? Para que o seu bom testemunho seja veículo de salvação para as pessoas, né? Então, pessoal, reflita naquilo que você vai fazer. Lembre-se do nosso versículo-chave, que é lá em 1 Coríntios 10, 23, que diz: todas as coisas são lícitas, né? Mas nem todas convêm, né? Então, tipo, todas as coisas são permitidas, mas nem todas vale a pena você fazer, né? E todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, né? Nem todas vão te ajudar a se desenvolver, a desenvolver o seu caráter. Nem todas vão abençoar os irmãos, abençoar a sua vida. Nem todas as coisas que nós queremos fazer vão contribuir para a nossa santificação e santificação daqueles que estão ao nosso redor, né? Que vão nos permitir dar um bom testemunho. Nem todas as coisas que nós, né, pensamos em fazer vão ser as melhores escolhas a longo prazo, né? Lembre-se que o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas e Ele é a melhor pessoa para te direcionar e para te auxiliar na tomada das suas decisões. Amém? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje sobre a tatuagem piercing fica por aqui. Lembre-se, pessoal, que não tem nenhuma passagem assim que fale, nossa, tatuagem piercing errado, né? Claro que existe essa questão de cortes e marcas, por causa que eram feitos rituais religiosos, né, a deuses pagãos, né, diversos deuses que não o nosso Senhor. Então, assim, lembrem-se que há contextos históricos dentro da palavra de Deus, mas lembre-se também que há também o nosso papel como igreja, né, como cristãos, que é não escandalizar, que é
edificar ao próximo, né? Que é testemunhar a Cristo, né? E levar a palavra de Deus. Então, pense, reflita, né? Sobre as suas decisões, sobre aquilo que você quer fazer, né? O que já está quase fazendo, já está prestes a fazer, né? Então, reflita sobre aquilo que você tem feito, ore ao Senhor, busque, né, discernimento, né? Peça para o Espírito Santo te direcionar sobre isso. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que esse conteúdo tenha ministrado ao seu coração, né? E até mais, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui.